Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar sobre o tema palavra torpe. Você está ouvindo da Crentaços Produções Subversivas. Ampulheta. Antes que o tempo acabe. Alguma vez você já deixou escapar um palavrão num ambiente que não era, digamos assim, adequado para esse tipo de linguagem? Bom, se isso nunca aconteceu com você, eu posso garantir que é uma experiência um tanto constrangedora. As pessoas te olham como se não só a sua linguagem, mas sim você todo estivesse no lugar errado. Frequentemente ouvimos as pessoas associarem a linguagem vulgar ao termo palavra torpe, a fim de encaixar essa linguagem em alguma categoria de pecado. Vejamos o que tem a dizer alguns textos bíblicos. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Colossenses 3:8. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Efésios 5:12. No primeiro texto, há uma orientação para que aqueles que nasceram de novo abandonem as velhas práticas, entre elas as palavras torpes. É importante notar aqui do que se tratam os demais itens dessa lista apresentada pelo autor da epístola. São eles: ira, cólera, malícia, maledicência, que na prática é falar mal dos outros, e palavras torpes. No verso seguinte, a lista conclui com a recomendação de que eles não mais mintam uns aos outros. No segundo texto, o autor da carta aos Efésios faz um contraponto interessante. Não digam palavras torpes, mas somente digam palavras boas para edificar os outros. Somente palavras boas para edificar. Será que tudo aquilo que dizemos serve para a edificação de alguém? Da minha parte, infelizmente não. O terceiro texto, para mim, é o que deixa mais claro o sentido bíblico de palavra torpe. Esse trecho está tratando das práticas pecaminosas de um determinado grupo e conclui: até mesmo comentar os pecados que eles praticam escondidos é torpe. No estudo da teoria da comunicação, define-se que o processo de comunicabilidade acontece quando uma mensagem é codificada por um emissor, transmitida por um meio e decodificada na outra ponta por um receptor. O nome desse funcionamento todo é comunicação. Porém, há alguns elementos que podem interferir nesse processo e contaminar a correta transferência da mensagem. Se você já tentou conversar com alguém que não fala a sua língua e nem você a dele, sabe bem do que eu estou falando. Nesse caso, o problema está no código, que não é o mesmo entre os dois elementos, o emissor e o receptor. Ou se você estava conversando por um aparelho celular e passou num túnel. A voz da outra pessoa ficou falhando e você não conseguiu entender o que ela disse. Nesse caso, o problema está no meio de comunicação. Chamamos problemas como esses de ruídos de comunicação. Eles podem atrapalhar um pouco a comunicação ou até mesmo podem inviabilizar qualquer interação entre as partes. Isso varia de caso a caso. A torpeza das palavras é um desses ruídos. Tecnicamente, podemos dizer que palavras torpes são mensagens mal codificadas, que podem gerar um entendimento distorcido da mensagem pretendida. São elementos que podem ter um significado para o emissor e outro para o receptor, o que provavelmente vai atrapalhar a comunicação entre as duas partes. Isso acontece, por exemplo, entre duas pessoas que falam português, mas um é angolano e o outro brasileiro. Apesar de falarem supostamente o mesmo idioma, o significado de palavras pode diferir e causar torpor, torção na compreensão da mensagem. Mas entre duas pessoas que utilizam exatamente a mesma linguagem, não há torpeza, já que os significantes, palavras, e os significados são rigorosamente os mesmos. Assim sendo, podemos considerar o palavrão uma palavra torpe?
Bem, se de alguma forma ele distorcer a mensagem pretendida, se ele causar alguma distração no ouvinte, impedindo de interpretar e absorver o que foi dito, podemos dizer que sim. Mas como vimos, a comunicação não depende apenas de quem fala, que é o emissor, mas também de quem escuta, o receptor. E a Bíblia também tem algo a dizer sobre esse segundo elemento do processo. Em Mateus 6, 22 e 23 está escrito: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Aí você me pergunta, de quem é a responsabilidade nesse caso? De quem fala ou de quem ouve? E eu respondo, se é você quem está falando, a responsabilidade de dominar a língua é tua. Mas se é você quem está ouvindo, a responsabilidade de ter olhos bons é tua também. Se por um lado é da responsabilidade de quem fala ser claro, sem torpeza, em seu órgão emissor, no caso a língua, por outro lado, os órgãos receptores do ouvinte precisam ser bons e aí tudo nele será luz. Temos então 2 bons desafios pela frente. Da próxima vez que você estiver falando, leve em conta como a escolha de palavras pode colaborar ou não na compreensão que o seu ouvinte terá da mensagem que você quer passar. Da próxima vez que você estiver ouvindo, tente imaginar qual a real mensagem que o seu interlocutor quis passar com a escolha de determinada palavra. Só assim teremos uma comunicação pura, livre de palavras torpes. Um forte abraço e até o próximo Ampulheta. Mamãe! É Deus, mamãe!